Meu parceiro Gil Show, tamo junto, hein? Arde CDs, o moral. Andim CDs, original. Lá em casa tem um patrocínio pra danar só. Resume, Resin, Root, Resin, né? Fala galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal, véio, porque esse vídeo aqui tá muito massa, boy. E também, se inscreve aí no canal. E também, eu digo a tu, boy, deixa o like aí pra fortalecer o canal, porque tu saindo cada vídeo massa. Vou botar até mais aqui, boy. Vou não, eu tô passando mal. Ah, não sou, mas esse vídeo de quê? Vai no meu Instagram que tá aparecendo na tela. Lá, segue lá, curte, divulga meu canal, divulga meu Instagram. Porque tá crescendo nada, tá crescendo não, arruma 2K, 2K aí, tá crescendo graças a Deus. Anderson, mas o que aconteceu? Você tá assim animado? Apaga tudo, apaga tudo. Velho, tô de raiva já da escola, boy. Anderson, mas como assim? Disse que não ia votar e agora tá dizendo que vai votar de 26. Pera aí, governo, pera aí, Bolsonaro, pera aí. Não vou lá malanazes. Não aguento isso não, pô. Oxi, tu é doido, é toda vez eu tenho que fazer um vídeo aqui falando sobre isso, Oxi, meu irmão, eu faço. Eu posso fazer 30 vídeos, milhões de vídeos, qualquer vídeo, tanto vídeo, sobre escola e falando de pobre. Tudo vai ser engraçado, tudo vai ser mesmo. Vou deixar muito like. Por quê? Porque é engraçado. Pobre tem direito nem de viver, porque pobre é pobre, não tem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu tava em Londres, Dubai, mas não tem. Mentira! Eu sou pobre. Velho, tudo a ver isso. Aí amanhã tem o que? Prova meia-noite eu fazendo um vídeo. Aí mais tarde, prova no Google Math. E o que? Nem estudei nada. Eu estudo não, meu filho. Bota lá, meu filho. Eu estudo na última hora assim. Eu tomo uma cor bem cedinho. Acorda, você pega meu celular, o banheiro, bota uma música e toma um banho, fica animado, já como. E fico leve, boy. Agora, boy, esses povo aí, boy, que diz que ela não vai votar. Ah, ela vai votar em 2025, 2027. Volta logo pra votar em 2030. Só capotou o carro, não? Não sei. Então, meu irmão, oxe, vai te ferrar, comprometeu. Ah, fica em carro na pandemia. Ah, e o colégio é isso e aquilo. O colégio pode ser qualquer coisa, meu irmão. Oxe, eu quero saber que eu quero acabar meu estudo, boy. O problema é de vocês aí, meu irmão, eu já terminei. Falta o quê? Quantos anos? 4 anos só de escola. Esse ano, ano que vem e ano que vem. 4 anos. Terminei mesmo quando eu terminar meu estudo. Tem que ir pra onde? Quartel. Fazer o quê? Não sei, só tem que ir pra lá, porque a escola não, é obrigado a ir pro quartel. Mas a escola tá de brincadeira comigo, tá de palhaçada, porque eu não aguento mais. Não, nada a ver, irmão. Eu não aguento mais. Eu tenho que ver, o cara fala sobre pobre. É rir, pô, é rir. Ah, não, mas isso é ser chato. É pro seu bem a escola. Mas a escola é isso, a escola é aquilo, a escola é meu amigo. Pode minha avó chegar e mandar estudar pra ser o melhor presente da vida, meu irmão. Eu quero saber, meu irmão. É tudo a mesma merda. Ah, mas a escola é isso, a escola é aquilo. Meu amigo, o mesmo ano na escola, 2021, 2022 vai ser a merda, 2023, 2024 vai ser a merda, 2025 eu quero saber, meu irmão, se eu não tiver estudo, se eu tiver acabado meu estudo, eu acho que vou ter acabado em 2025, não, em 2024, e eu vou estudar 4 anos aí, 2024. Errou feio, errou rude. Ah, tu parceiro, mas eu digo a tu, boy, esses colégios, boy, os professores vão passar os alunos que não fez a tarefa não, parceiro. E os que fez, eles vão dar. Eu tô fazendo, velho. Eu não sei nem se eu vou passar. Ah, não, mas você passa. Quem fez, meu amigo, entenda comigo. Os professores não querem saber de que coisa não. Se fez ou não, eles vão mandar isso embora. Sai daqui já primeiro ano. Não aguenta a gente não. Faleceu. Falei, minha professora pagou isso no colégio. Eu tava o terror, reclamava que só caramba. Quando eu entrei na aula Google Math, Jonathan está pagando de doido, 3 tiros aqui, tô brincando. Mas tá pagando de doido, meu irmão, pro lado aqui. Porque eu não aguento isso não, meu irmão. Na escola na escola
bota o terror é uma cara. E quer dizer que online tu é outra, que é isso? É meus amigos? É meus amigos? Meus amigos também é assim. Na frente, chega na minha frente. E aí, comparse? E aí, amigo? Tem amigo não, meu irmão. Oxe, meu amigo é pai, minha mãe dele, meu irmão. Entrando com exclusividade. Até minha avó é minha amiga. Oxe, vou deixar te seguir. Pode me meter, meu irmão. Pode me meter, da tua família. Diga o que eu quiser, meu. Tô aperreado com a escola, não é contigo não, meu irmão. Oxe, professor, eu paguei não. A professora que eu mais gosto. Que eu gosto mesmo, é de educação física, que isso aí é o professor e Dulci. É nós, Dulci, tamo junto. Professora legal. Agora as outras, bota o terror, bota pra fora, chama a mãe, chama o pai, chama o tio, chama o Jack pra enfiar dentro do teu olho. Legal! Deixa eu calar não, porque eu já tô com raiva já, boy. Tô pegando fogo aqui, meu filho, tô pegando fogo aqui. Cara, meia-noite, aqui ó, relógio de ouro, boy. Troquei o iPhone meu que eu tinha, boy. Comprei um Samsung J3. E velho, minha carta tem tanta chave. Você pega uma chave dessa, chega no colégio e faz assim. Eu falei, então pronto, abri a chave do colégio. Abri o caderno do colégio, porque meu amigo, no colégio sem ofensa. Teve um dia no colégio, boy. Eu gostei desse dia, boy. Eu tô odiando, mas esse dia não. Esse dia foi histórico. Você morava? Não sei. Era pra eu ter gravado isso aqui, meu amigo. Uma fila. Pão com ovo dando. Tá maior que a fila do Bradesco, a fila do Hiper, do qualquer negócio de fila que demora pra pagar alguma coisa. Tava melhor. Pão com ovo, não tá passando fome. Eu comi um pão e fui buscar outro. Porque eu não sei o que. Tava massa. E agora a fila que tá, meu amigo, tava passando da diretoria, mano. Tá dando curva. Chegando lá no pátio, tá cuca. Quer chegar na minha casa não, pra depois ir de um em um. Gay! Muita gente induzindo a tu, meu irmão. Oxe, é gente mesmo, boy. Agora, online, passar de ano, eu só faço o que é prova, senão não fazia não, meu irmão. Eu só faço o que é prova e tem que passar não, porque senão minha mãe já falou. Tu não passar pra me meter, irmão, já terminei. Se tu fica falando mais do outro lado do teu erro aqui, já era. Oxe, tu é doido, não aguento isso não. Eu até boto meu fone aqui pra escutar meu brega, meu. Mas as professoras duas caras, olha. Na escola é uma cara, online é outra. Eu acho que se eu for pra casa dela, vai enfiar a faca no meu bucho. Ou então no meu. Quer dizer, não já enfiaram. A faca não, enfiaram o dedo. Mas foi coisa rápida, tá ligado? Ninguém viu, ninguém descobriu. Eu tô contando a você em segredo. Ei, boy, não aguento isso não. Acho que eu vou contratar um cheveiro, boy, pra abrir a escola e quebrar tudo lá dentro. Porque não dá. Capaz de sonhar até com a escola hoje. Por quê? Não, para de grisar, fala direito, nozento, aprende a falar direito. Porque tu é um menino bonito, tem dinheiro. Mesmo os outros pensam que eu tenho dinheiro, mesmo os outros pensam que eu tenho 20 e poucos anos na cara, 20, 19, 18, meu amigo. Burro, dá zero pra ele. Meu amigo. Eu sou pobre, sou de menor, sou feio, tenho 15 anos na cara, não tenho dinheiro. Aí graças a Deus eu tenho onde morar, graças a Deus na minha casa não falta comida. Graças a Deus ninguém me abandona. Graças a Deus não vou morar lá dentro. Vou ajudar todo mundo igual o meu trabalho no YouTube. Mas o que esses professores fazem, eu acho que, meu amigo, é só porque é aluno, é porque. Deixa vocês fazer assim, ó. Se eu obedecer, eu não reclamo. Eu jogo a cadeira, tô afim de jogar a cadeira em uma professora, não vou ficar minha raiva que eu tô, meu filho. Oxe, pode ver, qualquer professora pode vir, ficar de mal de mim, vai querer deixar eu no nono ano pra eu não passar. Era pra eu estar em qual? Primeiro ano, não passei não, né? Não reprovei, minha mãe voltou porque eu não sabia ler. Voltou a sério. Eu já tinha acabado de estudo, 16 anos na cara, acabava de estudo. Trabalhando de YouTube aqui, eu trabalhando de pedreiro, YouTube, internet, meu amigo, eu trabalhei com tanta gente. Um pedreiro chega pra mim, ó, 50, 60 contas aqui. Um dia, vem, a gente vai construir uma puxa, bora, em busca do sonho. Trabalhar de pedreiro pra comprar a câmera, pra trazer vlog e trollagem e o resto do vídeo. Comprar até a câmera pra minha aula amanhã. Essa câmera é tua, faz teu vlog aí de indo pra igreja, indo pra praia, indo pra não sei onde, minha avó. E o resto pô. Porque a gente não aguenta não, pô. Os professores falam mal da pessoa, é rica a pessoa, quer tirar a pessoa logo do colégio pra pessoa não ficar lá mais. Pra que isso? Se não quer gente,
Olha, eu não quero você mais nunca, eu só tomei seu pai, olha. Eu tô afim de falar a palavra, não. Eu não falava, esse demônio aqui, esse demônio, vai tudinho pra fora, vai ser expulso. Vou tirando daqui, vai estudar mais nunca, vai estudar na casa do canto logo assim. Mas, não, reclama do cara, fala do cara, duas caras e ainda quer mandar nos outros no colégio. Só não joga a cadeira pra minha mãe me matar, porque senão tem a ver com eu fazer se eu fosse filho da mulher. E gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, comenta, divulga. E se sua professora aí, duas caras, boy, e reclama demais, deixa no comentário que eu vou estar compartilhando e curtindo mesmo. E vai no Instagram também, fala comigo lá, me segue que tá chegando aqui e não segue lá, cria o Kawaii lá, vai lá no Instagram que eu botei o Kawaii também. Então é nóis, valeu, falou e fui! Ai.